Sejam muito bem-vindos a mais um Prerrocast, o podcast da Escola de Prerrogativas da OAB São Paulo. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Eric Ciconelli, né? O nome é difícil, mas a gente consegue pronunciar. É coordenador dos cursos de extensão aqui da ESA, da OAB São Paulo, que é nosso coordenador também dos nossos cursos aqui. E hoje o nosso tema é justamente com relação à educação continuada, né? A importância dos cursos dentro da Escola de Prerrogativas para a formação jurídica do advogado. Eric, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, Eric, quando a gente trata de prerrogativas, muitas vezes o advogado ele tem a sensação de que quando ele sai da universidade ele já sabe de tudo. Uhum. Mas o nosso maior problema é realmente na aplicação disso no dia a dia. Quem procurar, né, como que isso se desenvolve, nem no processo de extensão também pro fortalecimento institucional, né? Então, quando a gente fala sobre isso, qual que é o papel da ESA, da formação acadêmica nesse nosso universo? Perfeito. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da doutora Roberta. Eu gostaria de começar destacando alguns pontos, né? O primeiro ponto, que eu considero o núcleo da nossa conversa, é quando falamos em prerrogativas, não estamos tratando de privilégios corporativos, né? Estamos tratando de garantias funcionais, indispensáveis ao exercício da advocacia e, por extensão, a própria administração da justiça, né? E essa distinção, creio que precisa ficar clara, porque é dela que decorre todo o sentido institucional, inclusive da Escola Superior de Advocacia. E a hipótese que eu defendo é que o ensino cumpre um papel anterior à reação. Então, reagir à violação é necessário, mas também é insuficiente. A formação acadêmica e a extensão operam no campo da prevenção, né, no campo da consciência profissional, no campo da leitura crítica da realidade, em que o advogado e a advogada atuam. Então, uma advocacia bem formada identifica a violação antes que ela se consome, né, antes que ela se consuma. Documenta adequadamente o incidente e sabe a quem recorrer dentro da estrutura da própria OAB. E na ESA, nós trabalhamos com a premissa de integrar a teoria e a prática. Não se trata apenas de produzir manuais abstratos em nossos cursos, né, mas trata-se de qualificar a advocacia para o cotidiano real das audiências, das delegacias, dos fóruns e do processo eletrônico, né? Inclusive, nós temos cursos hoje, o EPROC, né, que visa, inclusive, fortalecer a atuação da advocacia dentro desse novo sistema do Tribunal de Justiça. Então, eu arrisco dizer que essa qualificação é parte da defesa da própria jurisdição, porque uma advogada e um advogado que conhece as suas prerrogativas protege o direito do cidadão que representa. Perfeito. Eu acho que é importante a gente realmente entender que esse nicho, né, de prerrogativas, que eu acho que é bem isso, dentro do universo da ESA, né? Também que estão vários cursos que realmente tem uma coalizão com os demais, por exemplo, do EPROC mesmo. É o que você falou, né? Você conhecer, né, dar esse fortalecimento institucional é de grande importância para a advocacia. E a gente tem essa abordagem estratégica também dentro da escola, né? Ele justamente focar e preparar o advogado para o exercício da advocacia e prepará-lo para os eventuais problemas de violações que a gente tem, né? Que isso acontece, não adianta, acontece. Sim. E quanto mais preparado a gente consegue realmente, como você falou, prever o problema e já ter uma reação imediata que se ajuste e devolva a ordem àquela situação. Os cursos voltados especificamente para a área de prerrogativas dentro desse universo de formação jurídica, qual que é a sua visão como isso sendo um diferencial? Perfeito, doutora. O diferencial, eu acredito que está em 3 dimensões que eu posso abordar aqui. A primeira dimensão é a questão da aplicabilidade imediata, né? Um curso de prerrogativas bem estruturado, bem construído, ele não se encerra na exposição normativa, né? Então ele apresenta a situação real, o fluxo de atuação e o roteiro de resposta técnica que o advogado e a advogada necessitam, né, para acionar o processo no dia seguinte ao curso, né? Então essa primeira seria a aplicabilidade imediata, uma primeira investigação. A segunda dimensão é o fortalecimento institucional. Aqui na Escola Superior de Advocacia, nós já temos, né, uma trajetória concreta nesse campo. E eu destaco aqui um curso, inclusive, que nós fizemos no ano de 2024, que foi um curso muito forte, muito interessante, Prerrogativas na Prática.
Ele percorreu desde os fundamentos normativos até situações concretas de violação, incorporando temas contemporâneos como o lawfare, né, de gênero, e os desafios enfrentados pelas advogadas também. Isso é um ponto que eu acho que destacaria. Isso mostra que a ESA já opera alinhada ao movimento de qualificação da advocacia. Então essa seria uma segunda dimensão. E, por fim, uma terceira dimensão seria a formação da consciência de classe profissional, né? Uma advocacia que compreenda suas prerrogativas como direito coletivo, não apenas individual, né? Ela atua com maior unidade. Então, acho que essa dimensão coletiva também é importante da gente destacar. E por quê? Porque essa consciência, né, se constrói no estudo, no debate e na análise de casos. E é isso que diferencia o ensino de prerrogativas de uma aula genérica do direito processual, incorporando inclusive a sua fala inicial, né, que o advogado e a advogada saem dos bancos escolares sem ter essa competência, nessa formação. Perceba que a sua fala foi importantíssima, até pelo contexto que a gente tem essa semana, né? A doutora Arica teve o escritório invadido por um delegado, né? Mas eu acho muito interessante desse universo falar realmente sobre o curso da prerrogativas da prática, porque nós temos a aula específica realmente de lawfare de gênero, falando justamente dessas questões, porque ali tem um recorte de gênero assim, muito evidente, né? As falas, inclusive, da autoridade com relação à advogada, os momentos que foram, né, as formas de tentativa de intimidação. E, por outro lado, também a gente tem a postura da doutora Arica, que em nenhum momento deixou ali né, as prerrogativas serem violadas. Óbvio que ela teve as prerrogativas violadas, mas ela lutou a todo instante contra aquilo, né, chamando a OAB. Então a gente percebe que realmente, estruturalmente, havia um conhecimento. Ela sabia que estava passando por uma violação, chamou a OAB, em que pese a autoridade não tenha aguardado ali, mas teve um respaldo, inclusive posterior, junto ali, o colega que estava com ela dando apoio também a todo momento, para que sanasse, né, de uma vez a violação. Que será sanada de um jeito ou de outro, vai ser resolvido, tenho total certeza com relação a isso. Inclusive por conta dessa dimensão que tomou o caso, né? A gente vê a importância da pessoa saber colocar isso, e a nossa escola, ela vem nessa vanguarda, dando esse estudo, pessoal, para esse preparo, para que também tenha uma reação. Né? Um preparo tanto para a autoridade, para que não caia nessa violação que esse delegado caiu, né? E para o advogado também saber a postura que tem que tomar, assim como a doutora Arica soube tomar na hora, né? Então a gente percebe realmente a importância de saber com relação a isso, a importância da gente ter tanto a Escola de Prerrogativas quanto a ESA preparada, né, nessa formação desses advogados, né? E a gente percebe, então, quando a gente tem uma OAB preocupada com o fortalecimento institucional, fortalecimento de classe, né, como a gente percebe que os advogados são mais fortes e tendem a defender a advocacia com maior combatividade, que é extremamente importante para a gente chegar ali no respeito contínuo, né? Sim. E diante disso, a gente traz aí novos cursos agora, né? Agora a Escola de Prerrogativas vai ter vai lançar um curso esse mês de extrema relevância, falando sobre as competências das comissões, conselhos e coordenadorias, né? Nesse contexto, por que é tão importante que o advogado ele compreenda toda a estrutura e o funcionamento da instituição, né, da OAB, Eric? Sim, perfeito, doutora. Porque assim a gente tem, né, a defesa das prerrogativas, ela se realiza dentro de uma arquitetura institucional, né? E essa arquitetura precisa ser conhecida. O que a gente observa muito é que o egresso, né, do ensino superior às vezes acaba não conhecendo o que a OAB pode oferecer. E a OAB dispõe de comissões, de conselhos, de coordenadorias com competências específicas, né? Saber qual instância aciona cada tipo de violação é que separa uma atuação eficaz de uma atuação hesitante. E o curso, né, ele foi desenhado para responder a 4 necessidades específicas práticas, né? A primeira seria o mapeamento da organização institucional da OAB com foco nas atribuições de cada órgão, né? A segunda é o fluxo de atuação em casos de violação, do momento do incidente ao desagravo. A terceira é a segurança técnica do advogado e da advogada que precisa representar, requerer providências ou acompanhar procedimentos. E a quarta é a eficiência na defesa das prerrogativas, entendida aqui como economia de tempo e aumento da taxa de sucesso nas representações. E aqui eu vou me permitir uma sugestão de pauta para os próximos meses, inclusive, aqui para a Escola de Prerrogativas, né? Eu penso que nós podemos estruturar uma trilha contínua de formação, né, em prerrogativas, articulada em torno
de cursos, né, separados. O primeiro curso, por exemplo, poderia ser dedicado à atuação em tempo real diante de violações, né, em delegacias, em audiências de custódia e nos tribunais. Um segundo curso poderia ser voltado às prerrogativas da advocacia digital. Inclusive, acredito que a senhora vai falar com o nosso coordenador geral sobre esse tema, né? Que é o processo eletrônico que eu já mencionei, do EPROC, né? É um campo que surgem desafios a cada semana, né? Então, a mudança da tecnologia acaba impactando na própria atuação da advocacia, né? Sim. O terceiro, sobre o abuso de autoridade e responsabilização de agentes públicos, como a senhora mencionou anteriormente, né? O caso da advogada que sofreu essa situação. E um quarto curso dedicado às prerrogativas das advogadas ao enfrentamento institucional das violências de gênero. É uma pauta que nós, nessa atual gestão, estamos debatendo bastante aqui na ESA. Um quinto curso, né, com estratégias práticas de requerimento de desagravo e da atuação junto às comissões de prerrogativas. E um sexto, para finalizar, acho que assim a gente tem um mapeamento geral para esse ano, uma sugestão, né, seria explorar a interface entre prerrogativas, ética profissional e a responsabilidade disciplinar, né? Eu acho que essa trilha, né, poderia ser uma trilha exitosa dentro desse contexto e tem uma vantagem, que ela permite, né, o advogado e a advogada a sua formação de forma progressiva, né, em vez de consumir cursos isolados sem uma acumulação, sem um conceitual, né? Eu acho ótimo. Aliás, você sabe que a sua sugestão aqui é lei, né? Então, assim, a gente vai seguir aí a sugestão realmente, porque são pontos elementares para a gente desenvolver, né, dentro da advocacia, dentro do nosso dia a dia. Uhum. Já dando um spoiler que eu achei ótimo que você colocou, e em agosto nós temos aí previsto um curso justamente sobre violência de gênero. A gente está preparando junto com a doutora Bruna Silos, que já participou aqui do nosso Prerrocast também, um curso voltado para isso, porque agosto é o mês contra a violência, né? E aí a gente estamos preparando um curso voltado justamente para isso, que é essencial. A gente tem visto diuturnamente violações com recorte de gênero. A gente precisa focar para que isso não aconteça mais. Eu falo que eu tenho um sonho, né, onde a gente possa trabalhar sem violações, para nenhum dos lados, sem violações éticas, sem violações das prerrogativas, para que a gente possa aí ter uma justiça mais igualitária, né, para que a gente possa realmente ser ouvido e poder falar que a gente realmente é indispensável à administração da justiça. Com certeza. E eu acho que esses cursos realmente tendem a ajudar a advocacia de uma forma geral. Por isso, tenho a certeza que as sugestões serão levadas à risca aqui, Eric. Você sabe disso, né? Que a gente tem essa escutativa e que é super importante. E falando em escutativa, eu acho que puxa realmente para algo que a gente precisa. É muito importante que a advocacia entenda que, além de consumir os cursos, a gente precisa também ouvi-los, né? E dentro a gente acredita nessa construção colaborativa, né? E por isso a gente está disponibilizando aqui também, que eu vou colocar para vocês aqui, um Forms, para que a gente possa ouvir a advocacia, para que elas deem aí as sugestões com relação a cursos, com relação a Minuto Prerrogativas, com relação ao Prerrocast, do que a advocacia quer ouvir, né? Do que a advocacia, do que o servidor, do que a autoridade, do que vocês, que são nossos telespectadores, querem ouvir, para que a gente possa aqui ter uma educação continuada para todos, né? Bem democrática. E nesse sentido, o que você acha com relação a essa escutativa? Você que está à frente aqui dos cursos da ESA, qual que é a importância dessa escutativa para os novos cursos e para uma instituição como a ESA e como a Escola de Prerrogativa? Perfeito. O impacto ele é direto e mensurável, né? A comissão ela só tem força com a que a participação lhe confere, né? Então, sem engajamento da base, a defesa institucional, inclusive, perde capilaridade, né? E com o engajamento ela se torna uma rede. E eu vejo 4 vetores de impacto, né? Uma atuação coletiva, né, que multiplica a capacidade de resposta diante dessas violações que são recorrentes, a construção institucional que consolida protocolos, né, precedentes internos e a memória organizacional. Então é importantíssimo nós termos também uma memória do que já foi feito, né? A defesa efetiva da classe, né, que depende da presença da advogada e do advogado nos espaços de decisão, e o protagonismo da advocacia, que se afirma quando os próprios advogados, né, ocupam esses lugares em vez de delegá-los. E há também uma dimensão que não pode ficar de fora. Uma oportunidade institucional relevante está em aproveitar o estúdio aqui da ESA, como nós estamos fazendo, né, para produzir conteúdos audiovisuais específicos, né, que atendam à questão das prerrogativas, aulas curtas, estudos de caso, simulações,
Eu acho que nós temos aqui também uma biblioteca acessível, né, que o advogado e a advogada podem consultar a qualquer tempo, que amplia inclusive o alcance da formação e garante o acesso, né, dos colegas que não conseguem participar das atividades em tempo real. É um investimento que se paga rapidamente em termos de capilaridade, eu destacaria esses pontos. Eu acho que é bem isso, né? É um investimento que se paga em capilaridade, exatamente. E assim, esse engajamento que a gente tem e possui vai aumentar cada vez mais com a participação Sim. da advocacia, Eric. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui, trazer a sua visão para a gente, é de extrema importância, você sabe, né? O quanto você é importante em toda essa nossa estrutura aqui. E você que nos acompanha, eu faço um convite, porque se você não está participando ainda do nosso Prerrocast, do Instagram, do nosso LinkedIn, das nossas redes sociais, participe, curta, compartilhe. É importante que a gente esteja junto nessa nossa caminhada. E participe também respondendo ao nosso Forms, para que a gente possa ter a sua visão e saber o que você quer ouvir e como você quer os nossos próximos cursos. Muito obrigada, até aqui. Tchau.